Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 19 de fevereiro de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques de hoje. Preso jovem suspeito de matar a avó e 2 irmãos em Anápolis. Prefeito sanciona projeto sobre redução de imposto. Feriados podem gerar prejuízos de 42 bilhões de reais à indústria em 2013. Crescem as especulações sobre o sucessor do Papa Bento XVI. Chaves volta de surpresa à Venezuela. Santos é multado e perde mando de campo por chuva de moedas. Sem vencer os clássicos, Vila dispensa 3. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, privatização com data marcada. Governo desafia sindicatos e avança na reforma de portos. O estado de São Paulo, concessão de portos começa por Santos e Belém e gera protesto. Correio Brasiliense, 20 mil chances para entrar no serviço público. Concursos com inscrições abertas no país oferecem salários que chegam a 24 mil reais. Valor econômico, imposto de renda na renda fixa pode cair de 22,5% para 15%. Estado de Minas dispara em Belo Horizonte o uso de remédios contra a hiperatividade. Jornal do Comércio, conta d'água mais cara. 0 hora, tropas federais devem ficar em Santa Catarina por 90 dias. Brasil Econômico, concessões de portos em Santos e Belém podem render 3 bilhões de reais. O Popular, justiça bloqueia bens de 7 acusados de fraude na UEG. Destaque do Jornal Diário da Manhã, a inflação voltou. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo recebeu ontem no Palácio Pedro Ludovico Teixeira o deputado federal Sandy Júnior, com uma delegação de prefeitos de 18 cidades goianas. Marconi Perillo explicou que 2013 será um ano de muita frente de trabalho e acrescentou que sua maior preocupação era com a forma com que iria ajudar os novos prefeitos. Estiveram presentes no encontro os prefeitos de Acreúna, Anicuns, Bela Vista, Britânia, Campinorte, Formosa, Goianápolis, Goianira, Itapaci, Nerópolis, Nova Crixás, Petrolina, Porangatu, Silvânia, Trindade, Ouro Verde, Santa Rosa e um representante da Prefeitura de Iporá. A Assembleia Legislativa faz sessão especial para celebrar o lançamento da campanha da Fraternidade 2013. A Assembleia Legislativa realizou ontem sessão solene para celebrar o lançamento da campanha da Fraternidade 2013. O evento foi proposto pelos deputados estaduais Carlos Cabral e Humberto Aidar, do PT. De acordo com o deputado Cabral, o principal objetivo dessa sessão foi convidar os jovens a protagonizar a construção de um novo tempo. A campanha da Fraternidade, promovida pela Igreja Católica, é um momento importante nessa discussão dentro do espaço eclesial, no espaço comunitário, trazer a Igreja para refletir um tema tão importante e ainda mais nesse ano em que a gente tem um grande encontro de toda a juventude brasileira com o Papa, aproxima também toda a sociedade dessa temática juvenil. E para nós aqui na Assembleia também é um dever realizar essa solenidade porque aproxima do Parlamento goiano as discussões acerca de juventude. A campanha desse ano tem como tema Fraternidade
Fraternidade e Juventude. De acordo com o padre Vicente Duarte, representante do Conselho Regional de Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a igreja se renova ao focar nos jovens. Na verdade, essa campanha ela tem a grande proposta de aproximar a igreja da juventude, do jovem, da jovem, e nessa proximidade procurar provocar um diálogo, porque o jovem ele precisa ser evangelizado e ele tem toda uma cultura de vida que, de fato, dentro da comunidade, dentro da igreja, ele pode oferecer com seus anseios, com a sua forma extraordinária de agir, que é próprio do jovem, até muitas vezes de ultrapassar limites. Eu percebo que nós precisamos disso, né? O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, falou sobre a expectativa da arquidiocese em relação à campanha da fraternidade desse ano. Nós sonhamos alto. A expectativa é que milhões de jovens brasileiros ouçam o chamado de Jesus para se embrenhar pelas estradas da vida cristã. Jesus jovem, Jesus modelo para o jovem. A fraternidade, a justiça e a paz passam pela juventude de modo especial. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os deputados estão otimistas quanto aos trabalhos deste ano. Logo na abertura dos trabalhos legislativos, muitos deputados estaduais mostram-se otimistas para 2013, mas não escondem que estão de olho em 2014. O motivo é a eleição. Alguns admitem até disputar a reeleição. A deputada Sônia Chaves, do PSDB, que representa a região do entorno do Distrito Federal, acredita numa ação maior do governo estadual na região. Bem, a gente sabe das dificuldades do governo, mas nós sabemos que tem já algumas obras em andamento. Vou dar um exemplo aqui, a GO, que do município de Novo Gama, nós estamos lá quase próximo da inauguração. Então eu tenho certeza que os projetos que o governador está levando para a nossa região, com certeza nós vamos estar trabalhando na reeleição duramente para o governador voltar a ser o nosso governador do estado. A senhora, particularmente, qual a expectativa para esse ano legislativo aqui na Assembleia? A expectativa é grande, né? Porque eu considero que esses 2 anos que nós tivemos aqui, essa oportunidade de representar o povo goiano, a gente teve uma experiência e com certeza nós estaremos trabalhando para trazer grandes projetos, não só para a região do entorno, mas todo o estado de Goiás. A deputada Isaura Lemos, do PCdoB, acredita que 2013 será contaminado pelo clima eleitoral, fato considerado normal por ela. Prejudica um pouco, mas os grandes assuntos vão acabar sendo discutidos, debatidos, e eu creio que conosco, que temos agora uma bancada de 16 deputados na oposição, nós poderemos equilibrar as forças e fazer o que é melhor. Hoje, às 15h, acontece a primeira sessão de trabalho da Assembleia Legislativa. Existe na pauta de votação 266 projetos de autoria parlamentar. E na sessão de hoje também já podem ser lidas algumas matérias de autoria do Executivo e que já chegaram a casa. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:09. A audiência discute divisa entre Goiás e Bahia. O Procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins, participa de audiência hoje, às 7h da noite, no Supremo Tribunal Federal. A reunião tem como objetivo firmar um acordo com o Estado da Bahia sobre a divisa com Goiás. O litígio geográfico entre os dois estados se arrasta há mais de um século. Sobre esse assunto, a gente conversa com o próprio Procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins. Procurador, essa questão da divisa entre Goiás e o Estado da Bahia é uma disputa já que se prolonga há muito tempo, não é possível que tenha uma solução, um acordo hoje no STF? Bom dia. Esse primeiro acordo de Goiás com a Bahia, a primeira conversação, isso data de 1919. Goiás e a Bahia fizeram o entendimento e estabeleceram a região lindeira, o divisor de águas das bacias de Goiás e do Tocantins. Posteriormente, em 1920 e 21, respectivamente, Goiás e a Bahia fizeram lei ratificando esse acordo que teriam feito em 1919, estabelecendo esse limite, o divisor de água entre as duas bacias. E, a partir de então, posteriormente, já em 1983, montou-se uma comissão interestadual, uma comissão técnica, para poder estabelecer quais são esses limites. Só que eles na época ainda não dispunham de instrumentos capazes de estabelecer com exatidão onde é que passava esse limite do divisor de água entre a bacia dos dois rios. Em 86, o Estado da Bahia, diante que essa comissão técnica estabeleceu essa linha divisória entre os dois estados, em 1986 a Bahia ajuizou uma ação contra o Estado de Goiás, entendendo
que eventualmente teria sofrido algum prejuízo em face do que consta efetivamente dessa região lindeira. Todavia, foi contratada uma perícia, que, diga-se de passagem, foi suportada apenas pelo Estado de Goiás até agora. A Bahia ainda não ressarciu a parte dessa perícia para o Estado. E o Exército, que é uma instituição mais autorizada, a Divisão de Serviço Geográfico do Exército, realizou uma perícia lá que durou quase 10 anos, e dentro dessa perícia, a situação para a Bahia ficou como se fosse um tiro no pé, essa ação ajuizada, porque, na verdade, a Bahia perdeu um pouco de terreno diante dessa perícia que foi realizada. Então, hoje, nós estamos tendo como base para formular esse acordo. Essa iniciativa do ministro é louvável, né, porque é um conflito que gera uma tensão na região muito grande. Então, tentar fazer um acordo em cima disso é louvável para diminuir essa tensão, para que a paz seja restaurada completamente na reunião e eventuais negociações possam ser feitas. Nós estamos tendo como base o Estado de Goiás esta perícia que foi realizada nessa ACO 347, que é a ação civil originária, para poder efetivar o que ficou estabelecido nessa perícia. Procurador, essa região atinge quais municípios? Que tamanho que é essa área? Quais municípios que são afetados ali? Pois é, ali nós temos o município ali de Guarani, de Mambaí, de Posse, São Domingos. É uma região produtora de grãos, né, de muita soja. Há um interesse, né, de Goiás também, porque há uma circulação de mercadorias ali muito grande, que é base, que é fato gerador de ICMS. Então, Goiás quer receber, né, se for proveniente de integração dessa área que foi delimitada ali pelo Exército, no divisor de água das duas bacias, de maneira que Goiás possa ser contemplada também com a parte financeira na arrecadação desse tributo. O senhor acredita, então, que Goiás tem boas chances de sair vitorioso nessa disputa? Eu acho que nós não devemos encarar sob esse prisma de ganhadores e perdedores. Nós queremos que seja respeitado o que ficou acordado. É só isso, né? Eventualmente, o Exército foi lá e identificou essa região lindeira entre o divisor de água das bacias, e nós queremos a concretização disso. Então, acho que essa concretização vai trazer essa paz, independentemente se haja vencedor ou perdedor, né? Vai passar a terra para quem é dono, entenda-se. Tá certo. Procurador, obrigado, viu? Bom dia. Obrigado pela atenção. Por nada. Nós falamos com o Procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins, sobre a audiência no Supremo Tribunal Federal, que vai discutir a polêmica na divisa entre os estados de Goiás e Bahia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. O vereador Paulo Borges, do PMDB, deixou ontem o núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ele foi preso na sexta-feira durante o desdobramento da Operação Jeitinho, deflagrada em 11 de janeiro pelo Ministério Público de Goiás. O parlamentar estaria envolvido em esquema de corrupção na Agência Municipal do Meio Ambiente. O habeas corpus foi expedido na noite de domingo pelo juiz plantonista José Carlos Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás. No mesmo plantão, o juiz Gesseir Coelho de Alcântara tinha indeferido o pedido de relaxamento da prisão. Mas os advogados do vereador recorreram e conseguiram em segunda instância que o alvará de soltura fosse concedido. Após denúncias de corrupção contra os servidores e vereadores, Pedro Wilson assume a Agência Municipal do Meio Ambiente com o desafio de moralizar o órgão. O ex-prefeito de Goiânia, Pedro Wilson, assume o comando da AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. Ele tomou posse nesta segunda-feira em meio à investigação da Operação Jeitinho, deflagrada no último dia 11 de janeiro e que tem como objetivo desmontar o esquema de propina para a venda de facilidades, como de licenciamento ambiental. O novo presidente da AMA destaca a primeira providência, que é a substituição de servidores comissionados. Todos aqueles, independente de estar ou não envolvido, eles vão ser substituídos. É uma ação nossa, junto com o prefeito, com o gabinete da Prefeitura de Goiânia, no sentido de que nós possamos renovar a nossa administração. Nós temos muita gente competente na cidade, dentro da própria AMA, tem fiscais, tem pessoas de alto nível e que nós poderemos aproveitar. Vamos ter paciência de ouvir também aí os órgãos que fizeram a fiscalização, no sentido que a AMA não só se torne uma agência ao lado de todas as outras organizações da Prefeitura de Goiânia, mas juntamente trabalhando com outros organismos, queremos trabalhar com os municípios vizinhos. Pedro Wilson diz também como vai coibir possíveis práticas criminosas. Com uma administração presente, né, que tenha agilidade, que tenha transparência. Nós estamos estudando os meios aí, já conversamos com a área da
controladoria, no sentido, por exemplo, ainda é uma ideia, mas vai se tornar realidade, de nós colocarmos online, na internet, todos os pedidos que são feitos à administração, para saber se eles estão atrasados, estão adiantados, se são legais, se são ilegais. Então, com isso, nós colocamos todos os pedidos, todas as decisões nossas serão transparentes. Pedro Wilson ressaltou ainda que a administração dele frente à AMA será baseada no tripé transparência, agilidade e competência. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. Vários projetos do governo estadual começam a ser apreciados pela Assembleia Legislativa. Nós conversamos agora com Fábio Souza, deputado estadual do PSDB e líder do governo na Assembleia. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com os amigos. Deputado, quais são os projetos mais importantes do Executivo que devem ser tratados nesse início de legislatura? Olha, ainda está sendo formado pela Casa Civil o chamado pacote para ser enviado com vários projetos a serem apreciados pelos deputados. O que eu posso antecipar para vocês é aquilo que já deu entrada na casa. O que deu entrada na casa, a gente tem acesso, a gente tem controle. Entrou-se agora um projeto da SECTEC, da Secretaria de Tecnologia, que trata sobre um programa financeiro de abastecer com recursos, com estrutura, os vários programas de qualificação profissional que são aplicados, os vários cursos de qualificação profissional que são aplicados em todo o Estado. Entrou também na Assembleia projetos que destinam recursos para entidades de importância para a sociedade. Eu cito a Associação Goiana de Imprensa, por exemplo, e a Academia Goiana de Letras, para citar as duas mais conhecidas. Então são esses projetos que deram entrada. Hoje é um dia atípico, por mais que comecem os trabalhos hoje, eu vou explicar por que é atípico. Primeiro que provavelmente nós teremos a eleição da segunda secretaria, que está vaga pela renúncia do deputado Milton Candango, que renunciou para a Secretaria de Águas Lindas. Então, hoje deve ser feita essa eleição. E segundo, porque o fato de nós não termos comissões formadas, e a gente não tem comissões formadas, as comissões não existem, elas devem ser formadas hoje. Hoje deve sentar os deputados de oposição com os deputados de situação, cada partido fazer as suas indicações para a formação das comissões. Para você ter uma ideia, nós precisamos formar a Comissão de Justiça, porque todos os projetos passam obrigatoriamente por ela ou pela Comissão Mista, que também é presidida pela Comissão de Justiça. Então, hoje deve ser um dia atípico, não deve ter uma votação específica. O que deve acontecer hoje é a leitura desses projetos, né? E depois da leitura desses projetos, devemos aprovar as novas comissões, e aí sim, amanhã deve começar a votação. Eu penso que amanhã deve começar a votação de verdade. Deputado, como que o senhor pretende atuar na liderança do governo na Assembleia? Da mesma forma que eu tenho desempenhado meu mandato nesses últimos 7 anos, com muita conversa, com muito diálogo, buscamos sempre o relacionamento harmonioso que vai fazer a casa funcionar. Eu respeito muito os deputados de oposição e tenho um respeito e a confiança dos deputados de situação. E assim a gente pode construir as pontes necessárias para um bom relacionamento, para uma boa conversa. O que eu espero, e eu tenho feito esse apelo, é que 2014 não contamine 2013. O ano que vem tem um processo eleitoral e como todo ano que tem processo eleitoral, evidentemente que as coisas ficam mais quentes na Assembleia pelo fato de ter uma casa política. Mas esse ano o debate não deve ser, no meu ponto de vista, não deve ficar em torno do debate político, e sim do debate, não do debate eleitoral, e sim do debate administrativo. E assim eu espero que todos os deputados se comportem. Deputado, um suposto aumento da bancada de oposição com a presença de, por exemplo, deputados como Ney Nogueira, que é do PP, preocupa o governo? Olha, eu gostei do que você falou, suposto, né? Os deputados da oposição estão contando com um acréscimo aí que não tem nada definido. Eu quero conversar com o deputado Ney Nogueira, eu conheço ele desde a época que ele foi secretário do auxílio, e eu era deputado estadual, ele era o responsável pela interlocução entre os deputados e o governo,
E o fato dele ser integrante do Partido Progressista, do PP, que é declaradamente apoiador do governador Marconi, do governo do Marconi, tem hoje um secretário, que é o João Balestre, secretário de cidade, que os dois maiores expoentes do partido, que são os deputados federais, Balestre e o deputado Sandy Júnior, são ligados ao governo, são apoiadores do governo. Enfim, eu espero que o deputado Ney Nogueira reflita sobre isso, não só pelo partido dele, mas também para ter condições de ser o deputado que Santa Helena merece e gostaria de ser. O senhor acredita que não terá dificuldades para aprovar as matérias do governo? Não entendi. Você pode repetir a pergunta, beleza? Sim. O senhor acredita que não terá dificuldades para aprovar as matérias do governo? Olha, a gente espera que não. Eu quero construir um relacionamento não só entre deputados, mas os deputados da base com o governo. Quando você tem deputados que podem conversar, deputados que podem sugerir, que podem dar a sua opinião, que participam da formulação das políticas públicas, você tem deputados mais comprometidos, mais compromissados. Muitas vezes o deputado só quer ser ouvido, até porque ele conhece bem a sua região que ele representa, conhece bem as demandas do Estado, até porque ele é uma das pessoas mais procuradas pelos entes públicos e pela população no modo geral para fazer as reivindicações necessárias de onde ele representa. Então, se nós construirmos essa interlocução do governo com os próprios deputados, é lógico que isso depende também do governo, eu só sou esse elo, se a gente construir esse bom relacionamento, nós vamos ter deputados mais comprometidos. E nós temos uma maioria ampla ali na casa. Então, acho que nós não teremos dificuldade se houver esse elo. E a gente espera, eu deixo claro aqui, a gente espera o deputado Ney Nogueira conosco, não só ele, mas outros deputados, até o próprio deputado Cimeison, que é um grande deputado, foi um grande vereador na cidade de Goiânia e tem tudo para ser um grande deputado. Apesar do apoio declarado dele se vier a disputar, o empresário Vanderlan vier a disputar as eleições no ano que vem, já tem um apoio declarado. Entretanto, nós estamos falando do governo. Eu falei, eu não quero deixar, eu vou fazer de tudo para não deixar que 2014 contamine 2013. E não contaminando, a gente pode contar com o apoio do Cimeison também. Eu espero poder contar, não só com ele, mas com outros deputados que queiram estar junto, apoiar e estruturar o governo do Estado a partir daquilo que é obrigação da Assembleia. Deputado Fábio Souza, líder do governo na Assembleia Legislativa, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês aí e que Deus abençoe o dia de todos. E o PSDB vai cobrar do governo federal a questão da maquiagem das contas públicas. As oposições do Congresso Nacional prometem levar o tom das críticas ao governo federal. O PSDB, por exemplo, promove reunião almoço hoje em Brasília com a sua bancada para afinar os discursos dos tucanos. 3 deputados goianos integram a bancada: Valdivino José de Oliveira, Carlos Heré e João Campos. Em pauta o tema contabilidade criativa, a maquiagem das contas públicas e suas consequências. O deputado Valdivino José de Oliveira confirma a participação na reunião e acha que o PSDB está cumprindo o seu papel. Olha, o PSDB tem cumprido o seu papel de oposição ao governo federal. Foi assim que a sociedade quis, ao eleger o presidente do PT. Obviamente os partidos de oposição foram encaminhados pela própria sociedade para fazer oposição. O PSDB tem feito isso, né? Fizemos críticas ao governo pelo modelo econômico adotado, que nos levou um PIBinho, né, no ano de 2012, um inexpressivo 1% de crescimento da nossa economia, e agora estamos também vendo o governo, para mostrar à sociedade que tem controle sobre a economia, maquiar as contas públicas para anunciar um superávit primário que na realidade não temos. E quais as consequências disso para a nossa economia? Lógico, nós já sabemos em primeiro momento que se o governo gasta muito e gasta mal, não tem controle do seu gasto, obviamente que ele vai concorrer para a aceleração do processo inflacionário e daí para frente toda a degradação da nossa economia. Mas essa questão da maquiagem não pode ser encarada, não pode ser analisada pelo cidadão, pelo eleitor, como uma forma de enganação? É uma forma de enganação, na verdade, né? O governo anuncia que terá uma meta de resultado primário, né? E para garantir isso, ele faz maquiagem no seu balanço. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. O mundo em sua casa. Política Nacional.
Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo. O levantamento da ONU foi feito em 110 países. Um estudo realizado pela ONU mostra que o Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Cada um dos 594 parlamentares, entre deputados e senadores, custa 7,4 milhões de dólares por ano aos cofres públicos. Nas comparações, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos, onde o valor ultrapassa os 9 milhões de dólares. Para o cientista político da Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, infelizmente, o valor gasto é alto, mas a eficiência dos parlamentares é baixa. Na verdade, o brasileiro está pagando muito caro e ele não está tendo percepção de retorno. O brasileiro provavelmente tem uma relação muito ruim de custo-benefício em relação ao seu parlamento. De acordo com Barreto, existem 2 pontos essenciais que precisam ser compreendidos. A primeira é, de fato, entender que os parlamentares eles ganham mais do que o Brasil pode pagar. E o outro aspecto são os parlamentares fazerem a parte deles. E, além disso, tratar os projetos de lei com mais carinho. A população tem papel fundamental para reverter a situação. O voto é o fator mais preponderante. No entanto, após a eleição, o cidadão tem o dever e a obrigação de continuar exercendo pressão nos parlamentares, como acredita Barreto. Tem que haver pressão via redes sociais, via cartas, via e-mails, via encontros pessoais com parlamentares, dizendo assim, olha, parlamentar, o senhor é o segundo mais caro do mundo. Essa pressão, ela tem que ser insuportável para os deputados e para os senadores ao longo dos seus mandatos, né? Para não pensar em outra coisa que não seja dar um melhor retorno para a população. Hoje, um parlamentar brasileiro recebe mensalmente um salário de R$26 mil, mais uma cota para exercício de mandato de R$34 mil, auxílio de moradia no valor de R$3 mil e verba de gabinete de R$78 mil. Além disso, eles têm direito a 14º e 15º salário. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. 7h27. O mundo em sua casa. Política internacional. O anúncio do Papa Bento XVI de que vai renunciar completou uma semana. E neste período, as especulações sobre o sucessor só fizeram crescer. No silêncio dos exercícios espirituais, Bento XVI está reunido com os cardeais no Vaticano. A escolha de Gianfranco Ravasi para presidir o retiro de uma semana foi feita há um mês e pode ser um sinal enviado pelo Papa. Considerado brilhante por Bento XVI, o cardeal Ravasi torna-se um dos italianos favoritos à sucessão. Outra indicação que Bento XVI pode ter enviado aos fiéis, segundo analistas, aconteceu neste domingo no Ângelus. O conclave ainda nem começou e já surgiu a primeira controvérsia. Um grupo católico americano lançou uma petição online para que o cardeal Roger Mahony, de 76 anos, não participe da eleição. Ele é acusado de ter encoberto 122 casos de abuso sexual na década de 80. No início do mês, o ex-arcebispo de Los Angeles foi afastado de todas as funções administrativas e públicas e pediu desculpas pelas falhas. Mas afirmou que está ansioso em escolher o sucessor de Bento XVI. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas pediu que os sírios suspeitos de crime de guerra enfrentem o Tribunal Penal Internacional. A comissão presidida pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro não divulgou nomes. Mas afirmou que eles fazem parte do governo do ditador Bashar al-Assad e da oposição. O novo relatório da comissão alerta que os dois lados precisam prestar contas das violações aos direitos humanos durante a Guerra Civil, que já matou 70 mil pessoas desde março de 2011. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela informou que pode formalizar a qualquer momento a posse do presidente Hugo Chávez para um novo mandato. Ele retornou ontem ao país depois de ficar mais de 2 meses internado em Cuba para um tratamento contra um câncer. O país tem sido governado pelo vice, Nicolás Maduro, desde a viagem de Chávez para Havana. Segundo Maduro, o presidente venezuelano Hugo Chávez está bem, consciente, muito motivado. Ele está internado no Hospital Militar de Caracas. Agora são 7h29. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
A agência prisional recebe novos carros do governo do estado. O governador Marconi Perillo entregou 140 veículos que passarão a compor a frota da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal. Os carros são alugados e vão ser distribuídos para as unidades de todo o estado. O presidente da AGCEP, Edemundo Dias, explica que antes a frota da agência era sucateada e doada por outros órgãos e instituições policiais. Agora, pela primeira vez na história, nós recebemos uma frota nova de veículos completos, no mínimo 1.6, com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag e todos os equipamentos operacionais para que o sistema prisional possa cumprir a sua missão com mais excelência, com mais dignidade. Também foi inaugurada uma fábrica de taxas iluminadoras para sinalização de rodovias. A unidade funciona dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia e vai empregar mão de obra de 10 detentas. O governador Marconi Perillo disse que a meta é colocar para trabalhar todos os presos que cumprem pena no estado. Fiz aqui uma recomendação, mais uma vez, ao secretário, ao presidente Edmundo, que é no sentido de sermos o primeiro estado do Brasil a ter todos os reeducandos, todos os presidiários, trabalhando e estudando. Se nós conseguirmos isso, nós vamos sinalizar para o Brasil que é possível devolver esses presos à sociedade reeducados e com uma reinserção qualitativa. Nós não podemos ter aqui um sistema de execução que recolhe durante um determinado tempo presos e depois eles voltam iguais ou piores do que aqui chegaram. O governador ainda anunciou a transformação da AGCEP em Secretaria de Estado e novos investimentos nos presídios goianos. Nós vamos começar agora, depois de prontos todos os trâmites burocráticos, a construção de 4 novos presídios. Um na cidade de Anápolis e 3 no entorno de Brasília, em Novo Gama, Formosa e Águas Lindas. Serão presídios com capacidade para 1.200 vagas no conjunto. Isso representa aproximadamente um presídio como este aqui do CEPAIGO, o Centro Penitenciário Adenir Guimarães. Além disso, nós estamos trabalhando, através do Dr. Edmundo, Dr. Joaquim, junto ao DEPEN, para viabilizarmos mais recursos para serem investidos, especialmente no entorno de Brasília. Estamos trabalhando para viabilizar uma PPP para a construção de um novo e moderno presídio aqui nesse sistema de execução penal. Na solenidade também foram entregues 800 pistolas .40, que vão ser distribuídas para os aprovados do novo concurso da Polícia Civil. O investimento é de R$1,5 milhão de reais. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Uma chacina assustou os moradores do bairro Novo Paraíso, em Anápolis. Um jovem drogado matou a avó e os irmãos dele. A Polícia Civil vai investigar a motivação para o crime. Na madrugada desta segunda-feira, no bairro Novo Paraíso, em Anápolis, Rogério Lopes dos Santos, de 19 anos, matou a avó dele, Valdelina Pereira Santos, de 65 anos, e os irmãos dele, Rosana Lopes da Silva, 12 anos, e Romário Lopes da Silva, de 15 anos. Roger Lopes da Silva, de 9 anos, ficou gravemente ferido. Depois de cometer o crime, Rogério Lopes dos Santos jogou os corpos dentro de uma fossa. Durante o resgate dos corpos, os bombeiros encontraram uma criança de 9 anos ainda com vida. Ela foi levada para o Hospital de Urgências de Anápolis. O suspeito de ter cometido o triplo homicídio foi preso pela polícia em um matagal próximo ao local do crime. Ele estava escondido dentro de uma gruta e não resistiu à prisão. O comandante do 3º Regional de Anápolis, o Coronel Alves, confirmou que Rogério Lopes dos Santos tinha passagem por drogas e não se lembrava de ter matado os parentes. Segundo o que nós pudemos apurar, eu estive no local, ele matou essas pessoas a golpe de enxadadas, não com a parte cortante, mas com o olho da enxada, a parte de trás. Batia na cabeça, eu vi os corpos com ferimentos na altura da cabeça, na fronte, na testa, verdadeiros buracos. Cabe agora à Polícia Civil, a parte de investigação, verificar a motivação do crime. Nós perguntamos a ele, ele disse que não se lembrava, não se lembra, só se lembra que tinha feito e que saiu correndo. O que vai acontecer com Rogério Lopes dos Santos agora? Ele está à disposição, foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil aqui em Anápolis e entregue à disposição daquela autoridade para que responda pelos crimes que cometeu. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h35. O cantor sertanejo Adriano, da dupla André e Adriano, prestou depoimento ontem à tarde. A mãe dele foi assassinada no último sábado em Goiânia. A polícia não tem pistas do suspeito do crime. Na Delegacia de Investigações de Homicídio, o artista fez um apelo à população. A aposentada Eva Bernardes tinha 66 anos e foi encontrada morta na própria casa, no setor Pedro Ludovico, por volta das 3 horas da tarde de sábado. A vítima tinha sinais de espancamento e a polícia acredita que ela tenha sido assassinada a pauladas. De acordo com a polícia militar, o namorado de Eva é o principal suspeito de ter cometido o crime, porque foi encontrado um documento dele ao lado do corpo da vítima. Uma vizinha de Eva, que não quis se identificar, conta que a amiga estava sendo ameaçada pelo ex-namorado. Batalhão Ambiental aumenta a apreensão de redes de pesca durante a Operação Carnaval. A intensificação do trabalho de fiscalização se deve ao período da Piracema, que termina no próximo dia 28. A Operação Carnaval, realizada pelo Comando de Policiamento Ambiental no período de 8 a 17 de fevereiro, teve como resultado a apreensão de 25 quilômetros de rede de pesca, número bem maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram recolhidos 18 quilômetros do produto. O coronel Alexandre Teixeira Cândido, que comandou o trabalho, explica que o foco da fiscalização foi coibir a pesca predatória devido ao período da Piracema. Nós fizemos isso em detrimento ao período de Piracema, é onde os peixes sobem até as nascentes para fazer a desova. Então, por isso foi importante, porque nós agora, dia 28, encerra o período de Piracema, e isso foi importante, foi assim um fator primordial para a nossa operação. Ainda segundo o coronel Alexandre Teixeira, o trabalho que monitorou principalmente os locais de maior incidência desse tipo de crime, fiscalizou também locais até então pouco vistoriados. Nós fiscalizamos mais de 3 mil veículos, fomos em 12 fazendas, fizemos abordagens náuticas, então assim, foi uma operação que nós fizemos dentro de um planejamento de informações que nos proporcionou essa grande abordagem, inclusive em veículos e em contato também com a população para que ela tenha a preocupação em preservar o meio ambiente. O 16º Comando de Policiamento Ambiental de Goiás registrou a apreensão de um total de 1.000 redes de pesca. Todo o material será incinerado no município de Anápolis. O número para fazer denúncias de crime ambiental é o 0800 62 21 21. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. A OVG promove encontro para estimular programas sociais nos municípios. A ideia é levar a experiência das ações desenvolvidas pela OVG a todos os municípios goianos. Nesta segunda-feira, 22 primeiras-damas de vários municípios visitaram a oficina educacional comunitária no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, onde são fabricadas cadeiras de rodas, muletas, fraldas descartáveis e outros benefícios distribuídos pela OVG em todo o estado. De acordo com o assessor de apoio aos municípios, Wellington Divino Faça, a organização das Voluntárias de Goiás quer dar treinamento às primeiras-damas e aos assistentes sociais para que as prefeituras possam captar mais recursos, buscando novas parcerias. A gente vai mostrar para elas como pode fazer uma fábrica de pães, uma panificação, desenvolver um projeto social, uma fábrica de fraldas, ganhando de grandes empresas a máquina, né, que deduz o imposto de renda, incentivar elas a desenvolver essas ações, não ficar só presa ao Estado, e sendo que tem grande potencialidade no seu município, né? A comitiva de mulheres também conheceu os cursos de capacitação profissional ministrados nas oficinas educacionais a pessoas de baixa renda. Para a primeira-dama de Goianira, Michele Sandri Mariano, no cargo pela primeira vez, o evento trouxe grande benefício. Chamou atenção porque tem muitos programas que a gente não conhece e que a OVG tem como nos beneficiar, e as nossas famílias são muito carentes e o município não tem a fonte de renda necessária para suprir essa carência. O segundo encontro das voluntárias deve acontecer no próximo dia 28 e a meta da OVG é reunir com todas as primeiras-damas dos 246 municípios goianos. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Para falar mais sobre a renovação dos benefícios da Bolsa Universitária, vamos conversar agora com Afrânio Gonçalves, coordenador-geral da OVG. Bom dia. Muito bom dia, Gil. Muito bom dia, Karine. Muito bom dia, ouvintes da RBC. É um prazer muito grande conversar novamente com os seus ouvintes. Bom dia, satisfação é nossa. São quantas cidades que vão ter reuniões presenciais para a renovação da Bolsa Universitária? Olha, são ao todo, deixa eu ver aqui, deixa eu contar aqui, são cerca de 38 municípios,
Ontem nós já fizemos a primeira reunião em Trindade, inclusive contou com a presença da presidente Valéria Perillo, tivemos em Porangatu e também em Itaberaí. E hoje nós vamos ter na parte da manhã agora no Centro de Convenções, com as faculdades de Goiânia Aparecida, e também na parte da tarde, às 15 horas, com as faculdades também de Goiânia Aparecida. E além de Goiânia, hoje nós teremos lá em Uruaçu, Anicuns à noite e também em Jussara, até o dia 28 dessa maratona. É muito importante, Karina, essa fase agora presencial, porque na primeira etapa, ou na primeira fase, os alunos fazem o recadastramento eletrônico. E essa reunião presencial é muito importante para conscientizá-los da importância deles estarem atentos, estar sempre lendo os editais, sempre atentos ao site do OVG, para que eles não percam o benefício. Porque todo semestre são vários alunos que às vezes diminuem o valor do benefício ou às vezes perdem totalmente por falta de observar as normas. Então essa reunião presencial ela é fundamental para que evite evasões, para que os alunos tenham maior conscientização sobre a importância de estar atento para manter o programa até a sua colação de grau. Coordenador, a participação é obrigatória na reunião de... Duas fases. Ele tem que fazer o recadastramento eletrônico e depois ele assinar o documento presencialmente, sob pena de perder o benefício. Isso, inclusive, é para o bem do próprio aluno. Não tem outro objetivo que não conscientizá-lo da importância de estar atento às normas que norteiam, que regulam a concessão do benefício. Ao todo, quantos estudantes vão ter o benefício do programa Bolsa Universitária este ano em Goiás? Olha, nós incluímos agora 8 mil, agora em fevereiro. O governador Marconi Perillo, na oportunidade, anunciou a abertura de mais 5 mil inscrições, agora a partir de 1º de março. E no segundo semestre, em agosto, vão ser abertas mais 10 mil vagas. E com essas 8 mil que foram incluídas agora, nós completamos a marca dos 126 mil jovens que já tiveram acesso ao programa Bolsa Universitária. E a meta do governador Marconi Perillo e da presidente da OVG, Valéria Perillo, é de chegar até o final do próximo ano a marca de 150 mil jovens com acesso ao ensino superior através do programa Bolsa Universitária. Coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Muito bom dia, um abraço a todos. Muito obrigado. Afrene Gonçalves falando sobre o Bolsa Universitária e sobre as reuniões realizadas nas cidades do interior. E lembrando que o prazo para a fase de renovação de contratos do programa Bolsa Universitária pela internet já está encerrado para os alunos da capital, Aparecida de Goiânia, Trindade, Anicuns, Porangatu e Itaberaí. Os demais bolsistas do interior podem fazer a renovação pela internet até a data da reunião presencial da sua cidade. O Ministério Público Estadual ficou movimentado nesta segunda-feira para a eleição que vai definir o novo Procurador-Geral da Justiça. 326 membros do Ministério Público de Goiás, entre promotores e procuradores da Justiça, participaram da votação. A tarde desta segunda-feira, no prédio do Ministério, foi movimentada. Por meio do voto manual, com o uso de cédula, os eleitores tiveram direito de votar em até 3 candidatos, que desta vez foi bem disputada. Concorreram os promotores de justiça, Deusdete Carnot Damascena, Lauro Machado Nogueira, Mozar Bruno Silva e Humberto Machado de Oliveira, e mais o procurador de justiça, Valdir Lara Cardoso. Depois de uma apuração acompanhada por candidatos e eleitores, o resultado dos 3 nomes mais votados. O primeiro foi o promotor Lauro Machado Nogueira, com 147 votos, que pretende valorizar o trabalho nas comarcas. Valorizar cada dia mais o trabalho dos promotores de justiça, especialmente no interior do Estado, dando apoio administrativo e institucional, dos órgãos de apoio à atuação que são vinculados à Procuradoria-Geral. Queremos intensificar a estruturação para que os promotores possam desempenhar o seu trabalho. Em segundo lugar, o também promotor Mozar Bruno Silva, que teve 144 votos. O compromisso é de um resgate da credibilidade da instituição. Para isso a gente pretende fazer uma gestão democrática, transparente e participativa, de modo que a categoria possa definir quais as bandeiras de lutas que nós devemos levantar
para estabelecer um canal qualificado com a sociedade. E com 97 votos, o promotor Deusdete Carnot Damascena. O meu compromisso maior é de restabelecer o contato diário com a sociedade, o diálogo com a sociedade e um trabalho para organizar o nosso povo. Não existe, já disse isso anteriormente, Ministério Público sem povo. O Ministério Público é defensor da democracia e do regime democrático. Entre os 3 candidatos, quem tomará posse será o escolhido pelo governador. Marconi Perillo tem prazo de 15 dias para definir o nome do novo Procurador-Geral da Justiça, que assume os próximos 2 anos. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h45. Participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Agora o nosso giro pelas rodovias. Nós tivemos nas últimas 24 horas 21 acidentes, 13 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi um abarroamento transversal. GO 320, quilômetro 115, entre Goiatuba e Joviânia. Gol placa KDZ 3726 de Goiatuba. O motorista Oswaldo Borges da Silva, vítima fatal. O outro veículo, um Astra, placa KER 0430 de Goiatuba. O motorista não foi identificado porque evadiu-se do local. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h46. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A CBF confirmou mais um amistoso da seleção em 2013. O time de Luiz Felipe Scolari vai enfrentar o Chile no dia 24 de abril em Minas Gerais, no reformado estádio do Mineirão, provavelmente apenas com jogadores que atuam no futebol brasileiro. Antes deste amistoso, do dia 24 de abril, o Brasil enfrenta a Itália no dia 21 de março em Genebra e a Rússia no dia 25 em Londres. A ação que os torcedores fizeram contra Paulo Henrique Ganso no clássico contra o São Paulo vai custar caro ao Santos. Na Vila Belmiro, os santistas protestaram contra o ex-ídolo jogando moedas contra o Meia. Por conta disso, o time do Litoral Paulista foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo com multa de R$10 mil e a perda de um mando de campo, que será justamente no duelo contra o Corinthians. 7h48. E agora o futebol goiano. Os times daqui não entram em campo no meio dessa semana. Assim vão ganhar um longo período para se preparar para a oitava rodada, que vai ser aberta no domingo com 4 partidas. Na próxima segunda-feira o Goiás fecha a rodada enfrentando o Rio Verde no Serra Dourada. Para este jogo, o Verdão terá os retornos de Felipe Amorim e Thiago Mendes. Depois de empatar com o Goianésia, 1-1 no estádio Valdeir José de Oliveira no último domingo, jogadores do Goiás voltam aos treinamentos na manhã desta terça-feira. O técnico Enderson Moreira ganha alguns reforços para a partida da próxima segunda-feira contra o Rio Verde pela 8ª rodada. O Goiás, líder absoluto. O atacante Felipe Amorim e o meia Thiago Mendes estão à disposição do treinador. A diretoria esmeraldina espera esta semana resolver a situação do lateral esquerdo Heron e regularizar o jogador. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Derrota para o Atlético provoca dispensa de jogadores no Vila Nova. Os jogadores do Vila Nova se reapresentaram ontem após a derrota no último sábado para o Atlético em mais um clássico no Campeonato Goiano. E a diretoria apresentou novidades, demissões que foram confirmadas no período da tarde de ontem. 3 jogadores não pertencem mais ao Vila Nova, foram desligados, 2 por deficiência técnica e 1 porque não saía do departamento médico. Quem sequer chegou a vestir a camisa do Vila e foi demitido, o Juninho Paraíba.
ficou mais de 50 dias no Departamento Médico Colorado. Os outros 2 que foram liberados por deficiência técnica, o meia Magnum, que inclusive no clássico foi chamado pela torcida de sanguessuga, e o lateral direito Ivan, que já tinha defendido o Vila em 2010, mas nesta atual temporada não vinha mostrando um bom futebol. Chega ainda hoje para o Vila Nova o lateral direito Chiquinho, que estava na Tombense. Já teve passagens por Guarani e Vasco da Gama. E a diretoria colorada ainda vai trazer um meia esquerda para o lugar do Magno, um jogador que vem do interior paulista, do Ituano. O meia de 24 anos, Fernando Gabriel. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Atlético devolve Muralha ao Flamengo. O técnico Valdemar Lemos comemora uma semana cheia de trabalho para o Atlético. Domingo contra o Grêmio em Anápolis, o Atlético volta a campo pelo Campeonato Goiano. A 3 pontos do 4º colocado, o último time que se classifica à próxima fase da competição. Uma vitória importante já comemorada diante da equipe do Vila. Valdemar Lemos não terá Hernandes e nem o lateral direito John Lennon. Ambos receberam o 3º cartão amarelo. O volante Muralha, que estava sendo negociado com o Flamengo, o jogador inclusive já estava treinando, foi liberado. Falta de comprometimento. Sendo assim, o Atlético deve ir atrás de outro jogador. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h52, do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Até amanhã, quarta-feira, o contribuinte goianense pode efetuar o pagamento da parcela única do IPTU com 10% de desconto. Quem preferir poderá parcelar o valor integral em até 11 vezes, com vencimento todo dia 20 de cada mês. Também no dia 20 vence a segunda parcela do Imposto Territorial Urbano, que pode ser dividido em 12 parcelas fixas. No caso do parcelamento, não há desconto. De janeiro a dezembro do ano passado, Goiás liderou a região centro-oeste na contratação de menores aprendizes. Mas muitas empresas não cumprem a lei e estão na mira da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. A consolidação das leis trabalhistas, CLT, determina que as empresas de médio e grande porte são obrigadas a destinar de 5% a 15% de suas vagas para jovens de 14 a 24 anos trabalharem como menores aprendizes, que devem estar matriculados no ensino fundamental. Apesar da resistência de alguns empresários, no ano passado, Goiás liderou a região centro-oeste na contratação de 5 mil aprendizes. O superintendente regional do Trabalho e Emprego, Arquivaldo Leite, disse que nestes casos há ganho para o contratante e para o contratado. A principal vantagem é que não tem custo adicional. Tem algumas empresas que tem custo adicional. Não tem. É uma contratação normal de trabalhador e a grande vantagem é que você pega um cidadão, um trabalhador que não tem vício e você pode adequar e orientar esse jovem aprendiz a seguir as normas da empresa, todos os detalhes. E pesquisa já tem indicado que a grande maioria dos jovens aprendizes, eles continuam na empresa depois do período do aprendizado. Com um dado muito importante, na sua grande maioria, eles pegam amor na empresa e fazem um trabalho, dá um retorno muito lucrativo para as empresas. Para o jovem, porque historicamente, não vou dizer no Brasil, mas acho que no mundo, é uma grande dificuldade a pessoa conseguir o primeiro emprego. Isso não se trata do primeiro emprego, mas acaba sendo o primeiro emprego para muitos jovens. Não se trata também de estágio, se trata de um emprego efetivamente com carteira de trabalho, com todos os direitos, com contagem de tempo de serviço para aposentadoria, para benefício previdenciário e todos os direitos que os demais trabalhadores têm. A única coisa a mais é que ele tem que ter o acompanhamento das entidades conveniadas para poder adquirir melhores conhecimentos e qualificação. Num período de até 2 anos dentro da empresa. Para ser o menor aprendiz em Goiás, o jovem deve se inscrever numa das 20 instituições de formação profissional credenciadas pelo Ministério do Trabalho, entre elas o SEST, Senat, a Fundação Procerrado. Elas vão encaminhá-lo às empresas. Mais informações no site www.mte.gov.br. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h55. Prefeitura garante que imóveis abandonados em Goiânia serão demolidos. Por enquanto, 15 estão na lista. Ao todo, 334 imóveis estão em situação de abandono na capital. Todos foram monitorados por fiscais. Os donos são notificados e, quando não são localizados ou nenhuma providência é tomada, os imóveis vão para a lista de demolição. Mas é um processo demorado, como explica a fiscal de edificações da Secretaria de Planejamento de Goiânia, Maria Aparecida Guimarães Machado Gonçalves. É longo porque, na maioria dos casos, a gente não consegue localizar o proprietário. Até que você localiza, ou se não localiza de jeito nenhum, tem os procedimentos via correio, depois via edital, e tudo leva tempo, porque tudo tem prazos também, certo? Então, é um processo lento. A demolição é a última fase e deve ainda aguardar outro processo e depende da MOB que vai executar a demolição dos imóveis. Esse trabalho é feito para evitar problemas de facilitar criadouros do mosquito da dengue e também para abrigo de marginais. Normalmente as denúncias partem dos vizinhos. A comunidade pode participar. Pode ir pelo atendimento ao cidadão, que é o 0800 6460 156. Ou direto na fiscalização, que é o 3524 4001 e 4000. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Os feriados deste ano vão causar um prejuízo à indústria nacional da ordem de 42 bilhões de reais. É o que mostra estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O gerente de estudos econômicos da entidade, Guilherme Mercês, ressaltou que dos 12 feriados nacionais oficiais, 8 vão ocorrer em dias da semana. Serão 2 a menos que em 2012. Em relação aos feriados estaduais, dos 39 previstos, 24 vão cair em dias úteis. VaptVupt passa a emitir inscrição estadual. O serviço é oferecido desde a última sexta-feira, graças ao convênio firmado pela Junta Comercial do Estado com a Secretaria da Fazenda. A partir de agora, a pessoa que for constituir uma empresa no VaptVupt Empresarial já vai sair com o registro mercantil, o CNPJ e a inscrição estadual no prazo de 24 horas. De acordo com o vice-presidente da JUSEG, Alexandre Caixeta, antes todo o procedimento durava até 60 dias. Segundo ele, a redução do tempo de registro de uma empresa se deve aos esforços para o fim da burocracia. Está mais fácil, está muito mais rápido. Está em 24 horas, está muito bom. Hoje nós somos referência nacional. Com uma entrada só, ele vai ter o registro mercantil, o CNPJ e a inscrição estadual em 24 horas. E nós estamos tentando trazer a prefeitura também para esse sistema de 24 horas. O VaptVupt Empresarial de Goiânia funciona no edifício Euroworking, no setor oeste, e presta cerca de 800 atendimentos por dia. O serviço também é oferecido na Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. Um tribunal do júri começou a julgar ontem em São Paulo um caso que teve uma repercussão imensa no Brasil todo. O réu Gil Rugai, acusado de ter assassinado o pai e a madrasta. O crime negado por ele foi em 2004. Foram 9 anos para que o rapaz se sentasse no banco dos réus. Gil Rugai é acusado de assassinar o pai, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra Troitino, no dia 28 de março de 2004, na casa onde eles moravam, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. 33 pessoas vítimas do incêndio da Boate Kiss no Rio Grande do Sul permanecem internadas. 27 em hospitais de Porto Alegre e 6 em Santa Maria, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. 5 pacientes continuam em estado crítico. 5 pessoas foram presas em Belém, suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubar caixas eletrônicos em 5 estados do país. Segundo as investigações, eles obtinham a senha que abria os equipamentos para levar altas quantias. O grupo foi preso em um hotel de luxo em Nazaré. Com eles foram encontrados diversos objetos usados para abrir os caixas eletrônicos visando a subtração de dinheiro. O bando agia em Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. E a transferência de dezenas de presos para penitenciárias federais não pôs fim aos ataques criminosos em Santa Catarina. Foram 4 nas últimas 24 horas. Câmeras de vigilância flagraram o momento em que 3 ônibus foram incendiados por bandidos na cidade de Rio Negrinho, norte do estado. Em Joinville, os ataques dos criminosos foi contra um carro particular. Desde a chegada da Força Nacional de Segurança em Santa Catarina, há 5 dias, foram registrados 10 atentados. 2 deles contra bases policiais. E a Força Nacional de Segurança vai permanecer no estado por pelo menos 90 dias.
Pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Corrêa e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, radiodifusão, Abadinha Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.